Tenham todos um bom dia, uma boa tarde. Irei falar aqui do sistema digestório, as etapas da digestão, o sistema cardiovascular, o sangue e seus componentes e o coração. Bom, aqui na verdade é uma revisão já do conteúdo que a gente já viu para a prova de vocês. O sistema digestório, qual a composição que compõe esse sistema digestório? Na verdade, a gente tem a boca, a faringe, as glândulas salivares, o esôfago. Temos aí as glândulas anexas do tubo digestivo, que são o fígado, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado, o intestino grosso e temos também o ânus. Esses são os órgãos que compõem aí o sistema digestivo ou digestório. As etapas da digestão, ela é um processo essencial aí para a vida, porque é por meio dela que os nutrientes dos alimentos eles são disponibilizados para as células do nosso organismo. Então, é a partir da digestão que a gente tem todos os benefícios para o nosso organismo. Então, aqui na primeira etapa, a gente vai ter a ação da boca, né? Onde a gente vai ingerir o alimento pela boca. E aí, o que vão atuar? São os dentes, a língua, a saliva, que vão gerar esse bolo alimentar. Esse bolo alimentar chega até o estômago, que já é a segunda etapa, o que atuam nessa etapa são o suco gástrico e os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos eles aí são fundamentais para o processo da digestão, porque a partir desses movimentos que ocorrem aí pelos músculos lisos, né, que são encontrados aí no esôfago, no estômago, no intestino, ele vai garantir que o bolo alimentar ele chega até o estômago e que esse bolo fecal ele seja eliminado. Então, por isso que os movimentos peristálticos eles são de grande importância aí para o sistema digestório. Em relação ao suco gástrico, ele também é importante porque ele é o principal agente aí da digestão. Ele acontece desde as proteínas e essas proteínas que vão pelo estômago. E temos o quimo, que é a terceira etapa aí juntamente, que ocorre aí no intestino delgado. O quimo, ele é um alimento parcialmente digerido, né? O que vai sair do estômago e vai até o intestino. Aí já é numa forma pastosa. E ele é altamente ácido. Ele também o quimo, ele é formado aí pelo bolo alimentar, junto com algum suco gástrico ou até mesmo com enzimas. E temos a última etapa, que é o quimo. Tanto o quimo como o quilo, aliás, eles são produtos aí da digestão. O quilo é a última etapa aí da digestão, que é quando o alimento ele já se transforma numa massa mais líquida, que também ocorre aí no intestino delgado. Então, só para relembrar, as etapas da digestão são a primeira etapa é a boca, que é onde entra o alimento, aí vão atuar os dentes, a língua e a saliva, aí vai formar o bolo alimentar, que vai chegar na segunda etapa do estômago, e aí vão atuar o suco gástrico e os movimentos peristálticos, que vão ser de suma importância, super importante aí para as etapas da digestão. A terceira etapa é o quimo e o quilo, né, que é a última etapa, que vão ocorrer aí no intestino delgado. E vão ter os atuantes como a bilis, o suco pancreáticos, o suco intestinal e os movimentos peristálticos. Na digestão, a gente tem dois tipos de digestão, a mecânica e a química. Na mecânica, a gente vai ter a ação da língua, dos dentes e dos movimentos peristálticos, como eu já falei um pouco anteriormente. Então, esses órgãos atuantes, eles vão ter o nome de digestão mecânica. A digestão química já vai ter a ação dos sucos digestivos,
onde essa digestão química é justamente quando, na parte dos dentes, né? Tanto da língua como dos dentes, elas vão auxiliar aí na trituração ou cortamento dos alimentos e fazer até que ele chegue ao estômago pelos movimentos peristálticos. Na digestão química, que é pelos sucos digestivos, ela justamente vai ocorrer pelas enzimas. E aí faz até chegar à última etapa lá, que é o quilo. A ingestão dos alimentos. A ingestão do alimento consiste em uma entrada do tubo digestório pela boca. Nessa etapa ocorre a mastigação e a deglutição. Então, a mastigação, ela vai ser aí um ato mecânico, né, de triturar os alimentos com os dentes e com auxílio de movimentos da língua. A deglutição já vai ser o ato de engolir o alimento. É quando a gente ingere o alimento, né? Aí tem aquele, com auxílio aí da língua, dos dentes que vão triturar o alimento, é a parte da mastigação. Da mastigação. E aí também juntamente com a ajuda da faringe, que vai chegando até ao estômago. Aí que já é a parte do ato de engolir. Vai ter o processo da deglutição. Então, a absorção de nutrientes. A maior parte da absorção ocorre no intestino delgado, pois os nutrientes atravessam as células das paredes do intestino delgado e por lá vão passar pelos capilares sanguíneos e entrar na circulação, que aí vai ser distribuído para todo o corpo. E como ocorre essa formação e a eliminação das fezes, né? Os alimentos não digeridos e não absorvidos no tubo digestório, eles vão passar aí pelo intestino delgado e para o intestino grosso, e graças aos movimentos peristálticos, né? Então, é através desses movimentos peristálticos que vão passar. Quando o alimento chega no estômago, esses alimentos que não são digeridos nem absorvidos, eles vão passar aí pelo intestino delgado, aí vai para o intestino grosso e até chegar lá na última etapa, que já é a eliminação dessas fezes. E aí, falando um pouco do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue no organismo e também vai incluir, além do sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Então, o que é o coração? O coração, ele vai ser um órgão que vai impulsionar o sangue para manter o nosso corpo circulando. E aí vai ter os vasos sanguíneos, que são tubos que conduzem esse sangue para o nosso corpo. Aqui, falando um pouco dos vasos sanguíneos, né, que a gente apresentou anteriormente. Esses vasos é o que vão formar uma rede de tubo de parede elásticas e vão conduzir o sangue pelo nosso corpo. Esses vasos a gente pode ter 3 tipos, que são as artérias, as veias e os capilares. O sangue, ele vem aí do coração endotélio, que passa pelas artérias. Essas artérias vão ter vários fragmentos pequenos que a gente vai denominar aí arteríolas. Essas arteríolas também têm contato com os capilares, né, que são essas ramificações bem pequenas, que fazem essa interligação da artéria e veia. O sangue passa aí até chegar à veia, por essas venúlulas, e aí vai para o coração novamente, através dessas válvulas. Então, esse é o mecanismo que o sangue faz. Passa pela artéria, depois vai pelos capilares. Os capilares faz essa interligação de artéria e veia, chega até a veia e passa para o coração novamente. Esse sangue é impulsionado. Temos as artérias, que levam o sangue do coração para os tecidos do corpo. As suas paredes, elas são grossas e elásticas. As artérias, elas se ramificam em arteríolas e a maioria delas transportam sangue rico em gás e oxigênio. Então, aqui temos as artérias. Os capilares, né, que levam o sangue com nutrientes para as células e aí recebem os resíduos eliminados por ela também, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias, e são extremamente finos e permeáveis, como a gente pode observar aqui nessa imagem, essas interligações, essas ramificações. E temos as veias, que vão transportar aí o sangue dos tecidos para o coração.
tem um menor diâmetro e também possui paredes mais finas. As veias de maior diâmetro, elas vão ter as válvulas em seu interior, porque essas válvulas elas vão impedir aí o refluxo do sangue, e a maioria transporta o sangue rico em gás carbônico. Qual a diferença aí das artérias para as veias, né? É porque as paredes das artérias são grossas e elásticas, já das veias vão ser mais finas, e vai ter a questão do sangue, que vai ser rico em gás oxigênio nas artérias e em gás carbônico nas veias. O sangue e seus componentes. Bom, o sangue, ele é um fluido, né, viscoso, da cor avermelhada, que circula por todo o organismo e vai transportar aí os diversos tipos de materiais. Cada corpo de um indivíduo, ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue. Então, a gente vê a quantidade aí que o nosso corpo produz de sangue, né? E uma parte do sangue, ela é líquida, que vai receber o nome de plasma. E nesse plasma vão estar as células sanguíneas e fragmentos também de células, que vão ser chamadas de plaquetas. Tem também o plasma que ele é o líquido de cor amarelada, vai representar de 50 a 55% do volume total do nosso sangue. Esse plasma, ele é constituído aí por água, na qual está dissolvida nos nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e também os resíduos que são produzidos por essas células, né? Também entre outros materiais. Então, lembrando que o sangue, ele é de suma importância aí para o nosso organismo. Falando também do sangue, das células sanguíneas. As células sanguíneas, elas vão ser aí produzidas na medula óssea, que está localizada na parte interior de alguns ossos. Essas células, elas podem ser de dois tipos, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Ó, e aqui mostra, né, essa fase líquida e sólida do sangue, como eu falei anteriormente lá, ó. Mostra a parte mais líquida, né, que é o plasma, a cor amarelada, e as células sanguíneas e plaquetas. E aí temos a questão da origem das células sanguíneas e da plaquetas, que temos aí, ó, o osso, né, aqui é mais pelo fêmur. Esse osso é a medula óssea, que a gente também conhece como tutano, é o que vai produzir essas plaquetas em relação aos glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos pode ser também chamados de hemácias, são células aí sanguíneas mais numerosas, que estão entre 45 a 50% no total do nosso sangue, né, no volume total, e aproximadamente há 5 milhões dessas células em 1 milímetro cúbico, ou seja, cerca de uma gota aí de sangue, né? Essa hemácias, ela tem forma de disco, não apresenta núcleos e contém hemoglobina, que é aí um composto responsável pela cor avermelhada, que é uma característica do sangue, né? E os glóbulos brancos são tamanhos chamados de leucócitos. Esses leucócitos são células sanguíneas nucleadas, são maiores e presentes no sangue em menor quantidade, entre 5.000 e 10.000, em condições normais. Os leucócitos, eles têm função de defesa contra os agentes estranhos no organismo, né? Como as bactérias, os vírus e até materiais tóxicos. Então, esses leucócitos, eles agem aí na defesa do nosso organismo. E as plaquetas, elas são fragmentos de células da medula óssea, que a gente pode ver que elas são bem menores que os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Em condições normais de saúde, elas estão aí em aproximadamente 300.000 plaquetas no nosso sangue, né? E o tempo de duração dessas plaquetas é curta, é só de 5 a 9 dias. Então, essas estruturas, elas vão estar envolvidas aí na coagulação sanguínea, e essa coagulação sanguínea, ela vai evitar a perda do sangue no nosso organismo. Por exemplo, quando a gente tem um ferimento, são as plaquetas que auxiliam aí para fazer a formação da coagulação sanguínea,
para que a gente não perca tanto sangue assim. E aí o coração. O coração ele vai funcionar como uma bomba dupla, que ela vai impulsionar aí o sangue do interior dos vasos sanguíneos para circular todo o nosso organismo. Temos as cavidades cardíacas, são 4, né? Porque a gente vai ter 2 átrios e 2 ventrículos. Como a gente pode observar aqui na imagem, a gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo, que são essas na parte posterior, né? E o ventrículo direito e o esquerdo, que são essa parte interior. E aí vamos ter as veias, a aorta, a artéria pulmonar, a veia pulmonar, os músculos, né? Que são os músculos lisos, entre outros. Bom, as válvulas arterioventriculares, elas vão impedir aí o retorno do sangue, né? Dos ventrículos para os átrios, ou seja, vai impedir esse refluxo do sangue. E na saída dos ventrículos vão existir as válvulas, que é o que vai impedir aí o retorno desse sangue para as artérias, né? Só voltando aqui, falando um pouco desse processo, né? O átrio direito ele vai receber o sangue que vem pelas veias, né? E vai passar pelo átrio direito, que vai atingir aí, vai ser impulsionado esse sangue até o ventrículo direito, que vai impulsionar aí para as artérias pulmonar. Através dessas artérias pulmonar, vai impulsionar aí para as veias pulmonar, que vai dar acesso ao átrio esquerdo, que a partir desse átrio esquerdo ele vai ser impulsionado, o sangue na verdade vai ser impulsionado aí para o ventrículo esquerdo, e aí vai ter todo esse mecanismo de ser impulsionado através dos músculos aí para a aorta e até chegar ao nosso coração. Então, há 2 vezes o processo, né, para chegar ao nosso coração, que vem da veia, que passa pelo átrio direito e o ventrículo esquerdo, vai para o coração, do coração ele impulsiona aí para as artérias, das artérias é impulsionado através das veias pelo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que vai impulsionar para o coração, levando aí para o restante do nosso corpo através das hortas. Aqui já falei um pouco, né? Só mostrando aqui a questão das válvulas. Tem a pulmonar, a artiótica, a mitral e a tricúpse. E aí, em relação aos batimentos cardíacos, né? Que a gente vai ter. Ó, se vocês observarem nessa imagem, né? A gente vê o coração tendo essas contrações e relaxamento. Quando tem essas contrações, a gente chama esse processo de sístoles. E quando há o relaxamento, é diástoles. Então, esses 2 processos vai compor aí o ciclo cardíaco. Então, pessoal, era isso a revisão. Espero que tenham compreendido o conteúdo e que vocês possam buscar, estudar de forma que venha auxiliar vocês na prova, fazer uma boa revisão e boa sorte aí na prova para vocês.